entender muito bem qual que é o consumidor, com quem você está conversando, não ter medo tipo, de mudar a sua estratégia se for necessário. Fica muito clichê, né, tipo, de ter o consumidor no centro de tudo, mas não tem como sair disso. Assim. Acho que Exato. todo mundo fala e todo mundo que está focado em CX sabe dessa importância. Olá, olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou o host aqui do nosso videocast, o ACX Cast, o videocast da comunidade Amigos do CX. É um prazer estar com vocês hoje, estamos com um convidado super especial aqui, que é o Rafael Niro, ele é Head of Marketing and Communication no Red Bull Bragantino. Rafa, super obrigado pela visita e pela participação. Eu que agradeço, obrigado, prazer estar aqui com vocês. Tipo, agora já é uma segunda oportunidade falando sobre CX. Então, estou muito contente. Obrigado pelo convite. Estamos super bem preparados aqui, energizados, né? Com a Red Bull. Bom, Rafa, cara, explica um pouquinho da sua jornada profissional até hoje. Você passou por empresas de tecnologia, empresas de recrutamento, teve sua própria empresa de marketing e entrou no mundo dos esportes, que a gente está falando um pouquinho aqui que você gosta de... É atleta, né? Você gosta, já faz alguns esportes há um bom tempo. Conta um pouco pra gente sua trajetória até aqui. A gente não pode entrar em tantos detalhes porque já estou ficando velho, tipo, tem muita coisa aí para contar, mas... Sabedoria, sabedoria. Não, mas eu comecei, tipo, trabalhando com marketing e comunicação já no meu primeiro estágio, que foi na Siemens. Ali nada a ver com esporte, mas foi realmente uma escola onde eu tive a oportunidade de passar por diferentes unidades de negócio e aprender muito ali, né? Desde marketing corporativo, comunicação interna, comunicação externa, trade marketing. Só que nesse momento tipo, foi aí que eu saí de lá e resolvi montar uma agência de marketing esportivo. Era super novo, 23 anos, se não me engano, sem muita estrutura. Comprei um computador, uma salinha ali no consultório da minha mãe e montei uma agência para focar em esportes que eu chamava de não tradicionais. Porque na Legal. época todo mundo se olhava para futebol, para vôlei, para tipo, aquelas modalidades mais realmente tradicionais. E eu tinha muito contato com atletas e amigos que participavam de competições de outras modalidades, como corrida de aventura, canoagem, golfe, hipismo. E todos eles sempre me pedindo ajuda, tipo, como que eu posso montar uma proposta de patrocínio? O que eu posso fazer para captar algum recurso? Ou então montar um evento? E aí eu falei, vamos abrir uma agência para tocar isso daí. Boa. Fiquei 5 anos com essa empresa, tive clientes grandes, só que aí toda a história de Olimpíada e Copa do Mundo no Brasil, me vi numa posição que ou me juntava com as grandes agências que estavam montando as estruturas de marketing esportivo dentro das companhias, ou eu voltava para o mercado. Eu não estava com peso suficiente ali para brigar com eles. E nessas procuras ali, tipo, de que caminho que eu seguiria, surgiu a oportunidade de trabalhar como headhunter. Fora do esporte, aí foi uma passagem que também vi como uma oportunidade de conhecer um pouco mais o mercado, mas não era ali que eu me encontrava, né? Tipo, eu sempre gostei muito de esporte como hobby, Uhum. e trabalhar com esporte para mim tipo, sempre foi meu objetivo, meu sonho. E daí em diante, tipo, que eu comecei a voltar para as marcas e para dentro do mercado, só que nas marcas esportivas. Trabalhei com North Face, trabalhei com K-Swiss, que é uma marca de tênis que na época era trazida para um empresário e patrocinava Ironman de Kona, que é, né, o mundial de Ironman, durante muitos anos. Depois fui para Trek Bikes, fiquei 7 anos quando a Trek resolveu montar a subsidiária no Brasil, então eu participei tipo, desde o início, e agora na Red Bull, cuidando de futebol. Então, espero continuar bastante envolvido com o esporte, juntando isso com todo o outro restante, né? Todo o composto ali, tipo, o que completa, tipo, marketing e comunicação no geral. Pô, que legal, que história bacana. E você pratica, né? Você sempre praticou. Quais esportes você... Bike sempre teve, tipo, em algum momento na minha vida, tipo, ela esteve presente, né? Então, eu Legal. achei fotos outro dia de 6, 7 anos, eu competindo de BMX. Olha só. Mas eu sou sócio do Clube Pinheiros e ali Aham. é um esporte, é um clube que incentiva muito o esporte competitivo.
Legal. Então, desde pequeno eu passei por diversas modalidades de natação, polo aquático, vôlei, tipo, algumas que não tinha nada a ver comigo pela altura, pelo porte que eu tinha na época, mas sempre tive como atividade física. Legal. E por volta de uns 18 anos eu comecei a fazer os esportes de endurance. Então, eu fiz corrida de aventura, fiz muita prova de mountain bike de longa distância, alguns Ironmans e meio Irons. E hoje eu estou mais focado no ciclismo. Legal. E a gente estava até falando um pouquinho antes disso, eu acho que o esporte ele traz, né, um equilíbrio muito legal assim para a vida profissional também, tal, porque você tem que se preparar, né? Então a gente estava até comparando a questão da maratona, né? Não dá para correr uma maratona sem treinar, até dá, mas o cara fica quebrado depois. Então acho que tem esse set também, né, de você se preparar, você se organizar, o sentimento de você estar ali realizando uma prova também, e também o sentimento de concluí-la, né? Sim. Então, muito legal isso, e com certeza complementa muito bem no profissional, né? Então, tipo, sempre trazem esse ponto, né? No dia a dia, tipo, eu não consigo fazer esse paralelo, falar assim, nossa, tipo, eu vou encarar esse projeto ou então essa tarefa como se estivesse num esporte e tal. Sim. Mas outro dia mesmo eu ouvi pessoas falando, tipo, a gente tava batendo papo sobre coisas do dia a dia e falando, nossa, você deve ter essa resiliência vindo do esporte, porque você não larga o osso, você quer ver o negócio acontecer. E acho que realmente, assim, são muitos anos que eu pratico esses esportes. E você vai criando casca, né? Você vai Exato. entendendo, principalmente nos de mais longa duração, que você tem ciclos. Durante um Ironman, por exemplo, você tem momentos que você está muito bem e a tua queda de performance ela pode acontecer tipo, de um minuto para o outro. Se você não tiver cabeça em entender como que teu corpo vai reagir tipo, e achar o caminho certo para voltar para o teu ritmo, aí você se afunda de vez. Então, sabendo que aquilo pode melhorar ao longo da prova toda, acho que é isso que eu trago também no meu dia a dia de trabalho, né? Pô, legal. E talvez você não tenha tanta essa clareza dessa comparação, porque já está em ti, né? É. E aí eu vejo muito isso. Eu tô treinando aí para maratona e é uma pegada de resiliência, de inner game mesmo, né? Numa conversa com você mesmo ali, de, pô, será que eu vou mais forte ou será que eu equilibro? Toda uma estratégia que você tem que fazer ali, né? Muito legal. Você acredita que eu nunca fiz uma maratona só maratona? Tipo, eu já fiz 2 Irons, fiz mais de 20 meio Irons, mas maratona pura eu nunca fiz. Pô, então vou te Tá aí. convidar aí pra Tá aí gente. mais um desafio. Boa, vou te convidar pra gente fazer junto aí, cara. Legal. Bom, fala um pouquinho quem é o Red Bull Bragantino pra gente. Red Bull Bragantino, tipo, ele é considerado dentro da Red Bull como um corporate project, né? Então, tudo que não é o foco em venda de lata Red Bull, são essas plataformas que hoje tem futebol, tem hockey, plataforma de cultura, até as escuderias de Fórmula 1, está dentro de corporate projects. E aqui no Brasil a gente tem o Red Bull Bragantino, que em 2019 a Red Bull comprou o Bragantino, e a partir de 2020 a gente começou a jogar com a marca já com o escudo Red Bull na camisa. Né? Legal. Então é considerada uma unidade de negócio tipo, à parte, mas a gente divide tipo, todas as diretrizes, as regras, as normas de marca e da companhia, inclusive o escritório aqui tipo, no Brasil. A gente tem parte da nossa equipe que fica junto com o escritório de bebidas em São Paulo. Legal. E é legal que é uma plataforma global, né? Porque tem outros times ao redor do mundo. Tem mais 2 times, né? Isso, a gente tem o Leipzig, né, a RB Leipzig na Alemanha, e tem o New York Red Bulls em Nova York. Então a gente tem até uma equipe que a gente chama ali informalmente de global, é o Red Bull Soccer, que olha para todos os clubes para fazer com que a nossa comunicação e nossos objetivos estejam alinhados. Né? Legal. Então é uma plataforma tipo, de mais de um time. Pô, que legal. E quantas pessoas hoje compõem o time de marketing e comunicação da Red Bull Bragantino? Hoje a gente está por volta de 12 ou 13 pessoas. Tá. Realmente funcionários, né, de Red Bull Bragantino, mas a gente tem alguns outros terceiros. Então, toda a nossa equipe de filmagem e fotografia são terceirizados, e a gente tem muitas agências que trabalham com a gente, cada uma focada tipo, em um tipo de serviço. Então, tem uma para ativação de dia de jogo, outra para sócio-torcedor, tem uma empresa que cuida só do material de merchandising. Então, o bolo cresce bastante quando você vai
considerar todo mundo que está envolvido no dia a dia do projeto. Pô, legal. E uma coisa que eu lembro que quando a gente estava falando até de você palestrar no All Summit e tal, que foi um sucesso a palestra. Obrigado. Então, Legal. quem puder assistir, a gente tem o All Summit Play. Então, Plus, desculpa. Vocês podem acessar lá, tem a palestra do Rafa Niro falando um pouquinho dessa história toda. E foi muito legal porque essa jornada de vocês, né? Então, você falou de 2019, né? Então, começou só como Bragantino, aí depois, 2020, Red Bull Bragantino. E é muito legal ver o crescimento também, né? Essa evolução durante esses anos. O que você percebeu, assim, o impacto, assim, qual que foi os principais, quais que foram os principais desafios que vocês tiveram ali para esse crescimento tão legal que vocês tiveram? Vou falar mais da parte administrativa. A gente Tá. divide, né? Tipo, são duas frentes, vamos dizer assim. A parte esportiva, que Tá. cuida realmente da performance em campo e todos os profissionais que estão envolvidos com o jogo em si. E a parte administrativa, que dá o suporte para esse time evoluir. Né? Então a gente tem toda a parte de legal, infraestrutura, operações, marketing, comunicação e tal. O time ele evoluiu muito rápido. Você viu assim, uma ascensão tipo, de retorno para a Série A, depois classificação, e já chegou nas finais da Sul-Americana, isso já deu participação na Libertadores, isso tipo, num período de tempo muito curto. Legal. E aí a parte administrativa sempre tentando correr atrás para estar no mesmo nível de entrega. Uhum. Então, os desafios, é difícil até eu citar tipo, quais foram os principais desafios, porque todo dia apareceu alguma coisa diferente para a gente fazer em relação à infraestrutura do estádio, ao entretenimento e a experiência tipo, do torcedor dentro do nosso estádio, que ele é atualmente um estádio antigo e né, com muitas restrições e limitações. Já tem planos para a gente revitalizar e renovar esse estádio. Ou até mesmo na parte de comunicação, que você precisa gerar conteúdo do clube no mesmo nível de que a gente está performando e competindo com os clubes lá de cima. Uhum. Então, hoje, como eu falei, a gente tem 13 pessoas somando marketing e comunicação. Tem outros clubes que só na área de comunicação tem mais de 40 pessoas. Né? E a gente tem que gerar conteúdo todo dia, de treino, de bastidores, de jogo, de viagem. Então, já começa aí, tipo, é como fazer uma escala de trabalho para todo mundo ter um pouco de descanso tipo, na semana, né? Sim, que legal. E hoje vocês têm uma visão clara da jornada do torcedor, né? Eu acho que vocês entenderam toda essa jornada. Mas eu queria entender como que foi realizado esse trabalho de mapeamento, assim, porque às vezes a gente tem uma visão que é interna nossa, né? Mas a gente precisa estar lá com o torcedor, entender quais são as dores, as percepções e tudo mais. Conta um pouquinho como vocês fizeram isso, que até eu vi lá no evento tá muito bem mapeado, muito bem setado, né? Conta um pouquinho pra gente como vocês fizeram. Eu acho que a gente ainda está entendendo. Tá. Não é um processo que já finalizou, ele é constante. vivo e constante. Exato. Mas foi muito importante, primeiro, a gente entender que a gente estava numa cidade com características de Bragança Paulista. Assim, a gente não está na capital. E até mesmo quando a gente vai comparar tipo, o nosso clube com os outros clubes da própria Red Bull, com a evolução que eles tiveram em relação ao tamanho de torcida, performance e todos os outros aspectos, você está na cidade, no interior de São Paulo, é diferente você estar numa capital. Sim. Né? E isso envolve você entender não só o torcedor tipo, no estádio, mas qual que é o jeito desse torcedor viver, né? Tipo, o que eles fazem, o que o morador de Bragança tem como oportunidade de entretenimento, com o que a gente está competindo. Uhum. Né? Aquele mesmo bolso tipo, tem quais opções na cidade num fim de semana para se divertir. Então, foi uma série de análises que a gente vai fazendo, tipo, pesquisas, a gente está para soltar agora uma pesquisa mais completa, que a gente chama de censo, que o objetivo é realmente traçar o perfil desse consumidor. E aí a gente trata como consumidor, não só como torcedor, porque dentro do estádio a gente sabe que também tem gente que consome a nossa marca, sim, mas não necessariamente torce para o Red Bull Bragantino. Né? Ou consome um ingresso
e não necessariamente é um torcedor do Red Bull Bragantino. Então a gente tem que entender quais são todas essas personas, ou, né, tipo, e essas jornadas, e cada vez ir botando um tijolinho a mais ali para a gente conseguir falar com essas pessoas da forma mais objetiva, direta, eficiente, entregando o que eles esperam, né? Pô, legal. Muito legal esse ponto que você trouxe, porque às vezes a gente, não, estamos trabalhando somente o torcedor, né? Quem torce para o time, mas não, vocês estão trabalhando todo o público ali que está Exato. que tá no estádio, né? Que é impactado pela marca também, né? Exato, porque a gente tem, sim, a gente sabe que a torcida do Red Bull Bragantino, tipo, ela é uma torcida tipo, gigantesca comparada com outros clubes, tipo, um Flamengo, um Corinthians. Uhum. Mas a gente sabe que tem muita gente lá, tipo, no interior que torce pro Red Bull Bragantino e outros que gostam de assistir futebol por ser um entretenimento, Sim. né? E a gente tem que tentar trabalhar essa pessoa para que ela tenha cada vez mais proximidade e engajamento com a nossa marca. Uhum. E se não for um torcedor, se torne um torcedor. Então a gente Legal. trabalha tipo, todo esse público, mas também o público infantil e adolescente, para que aí sim tipo, cresça já uma torcida, que esse bolo tipo, aumente cada vez mais, já tendo o Red Bull Bragantino como o principal clube, né? Principal clube, legal. E um ponto que me chamou muito na tua palestra, chamou muita atenção na tua palestra, foi vocês fizeram uma pesquisa e vocês identificaram que o público ali do interior, principalmente do Bragantino ali, de Bragança Paulista, ele é um público, na pesquisa deu um público mais analógico, e vocês adaptaram toda a comunicação, né, utilizando rádio, outros meios para atingir melhor esse público, né? Conta um pouco disso pra gente. Essa é uma história que eu sempre gosto de contar porque realmente foi marcante. Assim, quando a gente foi lançar o programa de sócio torcedor, a gente sempre teve na cabeça tipo, aquela imagem de fazer algo totalmente disruptivo, inovador, com pegada Red Bull. Legal. E aí esse plano ele estava muito mais voltado para o digital do que para o analógico, Uhum. né, com investimento, tá, tipo, de campanhas de mídia social, tipo, campanhas de Google, coisas desse tipo. Só que a gente percebeu logo nas primeiras semanas, vou dizer assim, primeiro, segundo mês, que essas pessoas que a gente queria atingir naquele momento, que eram os atuais torcedores do Red Bull Bragantino, ou vinham do Bragantino, Uhum. não necessariamente estavam tipo, com o telefone na mão o tempo inteiro vendo um Instagram. E aí a gente começou a ir por outros meios tentar conversar com essas pessoas. Aí foi o ponto de a gente realmente focar mais em rádio, tipo, panfletagem, tipo, em jornal, tipo, a gente fazer blitz. Então, a gente utilizou algumas propriedades que a gente tem, como o mascote, tipo, e o nosso carro, que é um event car, que é um evento, tem muita presença, né? Uhum. E andou pela cidade, tipo, passando por vários parceiros e pontos comerciais para mostrar o que era o programa de sócio torcedor ali fisicamente. Uhum. Né? Então, é uma coisa que a gente não tinha pensado e teve que adaptar depois que a gente viu que a cidade tipo, ela funciona de um outro jeito. Hoje, a gente já vê uma forma diferente. Assim, a gente tem os dois, né? A gente trabalha muito tipo, as duas frentes, digital e analógico, vamos chamar dessa forma. Uhum. Mas tem um período também de aprendizado, tipo, do torcedor saber que alguma comunicação, algum conteúdo só vai de forma digital. Uhum. E como já está interessado pelo nosso conteúdo, tipo, essa pessoa vai buscar isso tipo, aonde tiver que ser, entendeu? Então, constantemente ouvindo e analisando alguns números aí. Aprendizado constante, né? Para adaptação ali, legal. E eu vi que vocês possuem agora a casa Red Bull Bragantino, né? Como surgiu essa ideia? Quando você falou disso, eu até lembrei da NBA, né? Que fez a casa até em Gramado, lá, né? A primeira casa aqui no Brasil, fixa mesmo, né? Eu falei, pô, que legal, eles estão fazendo um projeto bem bacana. Conta um pouquinho aí pra gente disso. Essa ideia, principalmente, foram muitas conversas entre a área de marketing e comercial, principalmente. Tá. Porque a gente trabalha muito junto na questão do programa de sócio. Uhum. E a gente tinha uma dificuldade de abordar o torcedor para que se tornasse um sócio. Tá. Né? É difícil você pegar alguém ali na rua, até mesmo nessas blitz que a gente estava fazendo, e fazer com que aquela pessoa tire o cartão de crédito e comece a pagar alguma mensalidade, anuidade, alguma coisa desse tipo. Uhum. E a gente não tinha um ponto para receber esses torcedores fora do dia de jogo. E o dia de jogo
ele é tumultuado. Tipo, as pessoas estão lá tipo, para comprar o ingresso, passar na bilheteria ou passar na catraca tipo, e ir para dentro do estádio. Tipo, não tem muito o que ficar fazendo na rua ali, né? Apesar de a gente tentar trazer cada vez mais a experiência para lá, né? atividades e coisas desse tipo. E aí eu fui visitar um outro clube, e esse clube tinha feito um container na porta do estádio só para atendimento de sócio-torcedor. E tinha tido um resultado super legal. Para dia de jogo ali. Até mesmo era fora. fixo. Era fixo. Tá. Assim, não é momentos assim que o estádio está fechado, mas você precisa ter uma sala com ar-condicionado, cadeira, explicar o que é o plano, mostrar o benefício daquele programa. Legal. E aí a gente falou, pô, quero ter um container desse. E aí na época a nossa gestora comprou a ideia, falou, pô, então acho que poderia ter algum outro ponto de contato para venda de ingresso e para experiências com a marca, né? E aí surgiu a ideia de fazer uma casa em moldes de NBA House, Legal. onde a gente pudesse ter experiência da marca Red Bull Bragantino e Red Bull. E hoje a gente tem essa casa que foi inaugurada recentemente, um pouco mais de um mês. Aliás, acho que está completando um mês agora. Legal. E ali a gente tem um bar com um cardápio que ele tem uma conexão com os times que a gente tem de futebol. Então, tem pratos ali, tipo, com alguma menção tipo, de Europa. Legal. A gente tem uma loja, então é o nossa segunda loja física, onde você pode comprar produtos diversos de merchandising. E algumas experiências que a gente faz em dia de jogo, ou então dia que a gente vai transmitir algum jogo, tem uma baita tela ali pra gente poder jogar videogame, né? Tipo um PES, um FIFA, coisa do tipo. E a ideia tipo, é manter essa casa sempre ativa para receber o torcedor, receber o sócio, poder conversar com um torcedor que queira se tornar sócio e fazer ativações diversas. Então, pô, que legal. É um lugar que a gente consegue ter contato com as pessoas sem ser dentro do estádio. É lá em Bragança mesmo? Em Bragança. Legal, show. Em Bragança. Pô, depois a gente vai colocar, tem um site, endereço? Dentro de todas as nossas mídias sociais, então, tipo, só procurar Red Bull Bragantino, tipo, seja no Facebook, Instagram, TikTok, ali tem tipo, já o endereço da casa, toda a programação de horário que ela fica aberta, cardápio, coisa do tipo. Pô, muito legal, muito legal. E você falou que é a segunda loja física que tem dentro da casa. A primeira, onde fica? No estádio. No estádio mesmo. Que era a única que a gente tinha, então ela também está aberta ali quase todos os dias, só segunda-feira que ela está fechada. Ou, dependendo de agenda de jogo, né? Ela pode estender um pouquinho mais o horário ou menos, mas ela é dentro do estádio. Eu lembro que a gente tinha conversado e você tinha falado que cada jogo é super importante, né? Que é o principal ponto de contato que vocês têm com o torcedor. E basicamente é um evento em cada jogo que vocês têm que se... a estrutura, tipo, assim, a comparação que eu faço tipo, do futebol com outros mercados que eu já estive é que a gente está realizando sempre um evento em cada jogo. Então a gente tem geralmente 2 jogos por semana e a estrutura e a quantidade de pessoas envolvidas para botar um jogo de futebol de pé é enorme e você nunca pode tipo, se acomodar, né? De falar assim, tô acostumado, tipo, vamos fazendo. Tem que ter muita atenção aos detalhes, porque um jogo pode mudar completamente do outro pelo número de pessoas, características das torcidas adversárias, número de portões que você vai abrir, horário do jogo, então é bem complexo. Impacto. E tem diferença, né? Porque tem o jogo que é na casa de vocês, e quando não é na casa de vocês tem ativações também? Como que é isso? Vocês podem fazer? Como que é isso? A gente poderia fazer com ativações para levar as torcidas para o jogo, ou então alguma coisa tipo no entorno, né? Estádio não. Então, assim, o mandante tipo, que fica responsável por administrar e executar tudo que tiver dentro daquele espaço, né? Legal. Bom, a gente falou muito do programa Sócio Torcedor aqui, que eu acho que é um programa super relevante para vocês. Há algum diferencial do programa perante a outros programas? Onde surgiu a ideia de constituir esse programa e se tem algum diferencial diferente assim comparando aos outros programas tradicionais assim dos outros times? Não, tem. O sócio torcedor é uma característica forte do mercado brasileiro, né? Até é difícil quando a gente vai explicar isso para os europeus o que é um programa de sócio, porque eles estão acostumados muito mais com o season ticket do que com o programa de sócio torcedor.
Mas aqui é normal, todos os clubes buscam ter, até por uma nova fonte de receita e ter uma possibilidade de engajamento com o torcedor. Mas o nosso a gente quis trazer experiências do mundo Red Bull. Legal. Então, além de experiências de futebol, o sócio, né, que é o pagante do nosso sócio, ele tem a possibilidade de experimentar e de participar de ações da Red Bull como um todo. Então, a gente já levou sócios torcedores para a Fórmula 1, por exemplo, o GP do Brasil. A gente está levando esse ano, em breve vocês vão ficar sabendo, de uma nova experiência para envolvendo futebol, mas num outro local. E assim, clínica de skate, tipo, diversas modalidades, tudo que a gente pode trazer de experiências do mundo Red Bull, a gente traz para dentro do programa de sócio. E isso só a gente consegue fazer. Então, nenhum outro time plataforma de vocês é gigantesca. Exatamente. Né, pra isso. Legal. Mas eu acho que os 3 pilares principais, assim, é tipo, a gente ter benefícios para o sócio, né? Que são no consumo do futebol dentro do estádio, o consumo do futebol de onde quer que esteja, de suas casas, de questão de transmissão e tal. E também a experiência, o benefício para quando o sócio fala assim, pô, se eu deixar de pagar esse programa, eu vou sentir falta tipo, desse benefício no meu dia a dia. Então, a gente tem mais de 60 parceiros na cidade de Bragança que oferecem descontos em consultoria de advocacia, farmácia, material de construção, restaurantes, academias, são diversos segmentos para que realmente tipo, a gente abrace a cidade e o torcedor se sinta acolhido ali, né? Que legal, show de bola. Quando a gente fala de futebol, a gente está falando, aqui no Brasil principalmente, de algo próximo à religião até, né? Que o pessoal ama, assim. E como trabalhar a experiência dentro desse mercado, né? Porque às vezes alguma coisa que você faz de errado pode levantar muito a expectativa do torcedor, do consumidor, mas também alguma coisa que você faça muito certo também levanta positivamente isso. Como que é isso? Nossa, sim. Esse foi um dos pontos que mais me chamaram a atenção quando eu comecei a trabalhar com futebol, porque eu tenho um perfil e uma experiência já no esporte já de alguns anos, mas é a primeira vez que eu trabalho com futebol. Tá. Né? E essa tipo, é realmente a grande diferença de velocidade que as coisas acontecem. Então, por exemplo, as nossas mídias sociais, tipo, se você coloca alguma coisa bacana, tipo, ela reverbera muito rápido, mas as coisas negativas também. Uhum. Então, qualquer erro de ortografia num copy, ou então tipo, uma menção que você faz errado, tipo, se você deixa de postar alguma coisa que a torcida espera que você poste em questão de posicionamento e tal, é uma enxurrada de reclamações e coisas desse tipo. Então, é delicado. Tipo, você trabalha, como você falou, tipo, a paixão é enorme. Tem muita gente que só adora tipo, futebol e usa a plataforma para poder descarregar toda a raiva, tipo, cornetar e coisas desse tipo. Uma válvula de escape. Ali, né? Então, tem que tomar cuidado. Tipo, é delicado. Não é como outras modalidades que você tem tempo de manobra caso alguma coisa não fosse sair tão do jeito que você imaginava, sabe? É, emoção muito latente ali, né? O pessoal é muito direto. Legal. E você acredita que esse consumidor, torcedor, ele mudou nos últimos tempos, assim, nos últimos anos? E o que vocês têm feito assim para captar essas mudanças? Com certeza mudou. E acho que o grande desafio que a gente tem, não só dentro do Red Bull Bragantino, mas acho que no mercado de futebol, é aquilo que eu estava falando de transformar o jogo de futebol em entretenimento. Uhum. Né? A gente está competindo hoje com outras ferramentas e outras plataformas que para o jovem é mais interessante na questão tipo, de acesso, de velocidade, de possibilidade de alterar telas. Né? Você faz o que você quiser ali, você tem o conteúdo a hora que você quiser e da forma que você quiser. Uhum. Ir para o estádio, ficar ali tipo 1 hora e pouco, 2 horas, sentado assistindo a mesma coisa, é um desafio. Uhum. Então a gente até eu fico analisando qual que é o perfil, né, e o comportamento do torcedor na arquibancada. A utilização do celular é gigante. Seja tipo, para fazer uma selfie tipo, ali mostrando que está na torcida, ou para filmar alguma coisa, algum lance de jogo, acompanhar outros resultados. Né? Então, enquanto você está assistindo, você quer saber o que está passando nos outros jogos. Sim.
Ou até mesmo quando a primeira, assim, a bola parou, tipo, é uma falta, ou então tá tendo um lance sendo revisado, a pessoa já pega o celular e faz outra coisa, entendeu? Sim. Então, como que a gente faz com que as pessoas fiquem, tipo, engajada com a gente e tenha vontade de ir pro estádio, né? Ou até mesmo, tipo, em frente à TV, como assistir um jogo de futebol de uma forma diferente. Na questão de transmissão, acho que ainda tem muita coisa pra gente implementar aqui no Brasil, de consumo mesmo, de possibilidade de você interagir durante o jogo, de compra, de outros conteúdos, de participar do jogo de uma forma diferente. Então, assim, não é só o mercado de futebol que passa por isso, né? A gente tem que analisar realmente o comportamento, tipo, e todas as possibilidades. E acho que tem outras modalidades que estão um pouquinho na nossa frente em relação a isso. Legal, eu costumo comparar assim, que eu acho que ir no estádio é muito a questão da experiência mesmo. E é muito Sim. legal que vocês têm trabalhado isso muito de uma forma muito legal. Eu costumo comparar, é a mesma coisa de você ter o Netflix em casa, que você tem várias possibilidades ali, e você ir no cinema, né? Exato. Então, eu acho que são experiências que se complementam, mas são super diferentes, né? O objetivo é o mesmo, assistir Sim. ali, mas a experiência de você ir no cinema, ter o evento, pegar pipoca, ir lá, reservar o tempo para isso, né? É muito legal. E eu acho que é a mesma coisa do futebol, né? Quanto mais experiências, quanto mais acolhido o torcedor e o consumidor estiver ali, melhor, porque ele vai, de certa forma, guardar isso na história dele, né? Isso, então, tem que ser uma data marcante. Né? Durante o Exato. que aconteceu nessa semana ou nesse mês que eu fiz diferente? Pô, fui com meus amigos, minha família pro jogo, foi super legal. Você lembra que meu filho brincou nos brinquedos infláveis ali fora? Pô, mascote, tirou uma foto que vai ficar ali, vai ser postado, ou então vai ser guardado. Então, realmente, essa ideia, que seja uma experiência marcante. E, putz, como eu falei atrás, né, a gente tem algumas limitações de estrutura. Sim. Mas, poxa, tipo, até mesmo os grandes estádios, quando você pensa tipo, em ir para um estádio, tipo, num jogo grande, como se acessa isso, né? Aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, a gente não tem acesso fácil, tipo, de metrô, de ônibus que chega na porta do estádio, com segurança. Se você vai parar o carro, você não tem estacionamento, você não sabe se teu carro vai estar lá ou se você vai pegar um trânsito e vai torcida passar por cima do seu carro. Então, tem vários itens que a gente tenta minimizar e ótimo que Bragança tipo, é uma cidade super tranquila a respeito disso. Nossos jogos são super seguros. A gente vê as torcidas se relacionando ali, tipo, em contato, sem nenhum tipo de problema. Legal. Então... E o que eu percebi também, tem muita família que vai nos estádios, né? Tem. No estádio de Bragança. Tem bastante família, tipo, a gente incentiva cada vez mais isso. E engraçado não, mas uma curiosidade, no nosso programa de sócio torcedor, a gente tem um dos números mais altos do mercado brasileiro de número de mulher. Oh, que legal. Que também a gente quer cada vez mais aumentar esse público dentro do estádio, tipo, engajado com a gente. Então a gente tem algumas ações voltadas só para o público feminino, ter um cuidado tipo, na comunicação, tentar trazer tipo, todo mundo para dentro do estádio. Né? Muito bacana. E a gente estava até falando há pouco a questão de comparação, né? Tanto dos Estados Unidos com o Brasil, NBA lá, né? Eu até comentei contigo que já fui em jogos da NBA e, cara, o jogo é assim, é uma partezinha. É uma partezinha de um todo que é o entretenimento ali. Os caras realmente, tá certo, tem todo um viés capitalista ali no sentido de, vamos rentabilizar, que eu acho que tá certo mesmo, tem que aproveitar todo o momento, mas realmente é um momento memorável para quem vai pro jogo, né? Sim. E aqui no Brasil a gente tem uma série, assim, eu acho que tem essa cultura que talvez esteja mudando aos poucos ali, porque cada vez a pessoa, o torcedor ali, ele quer esse tipo de experiência, né, também, mas é um desafio, né? É aquilo que, sim, quantidade de brasileiro que você conhece que vai para os Estados Unidos, compra um jogo um ingresso de jogo de NBA, de NFL, sem saber que time que tá jogando, mas só pelo fato de ir pro estádio da tipo, experiência. E da experiência, viver aquilo. No Super Bowl, então, nem se fala, né? Tipo, o pessoal quer viver a final. Não sabe nem as regras tipo, do jogo. Mas
é o que a gente busca. Tipo, a gente busca realmente um momento marcante, que a gente possa, né, compartilhar e levar a família, tipo, estar ali com todo mundo, se divertir. Acho que os times estão já mudando, assim, já estão entendendo que isso, tipo, é necessário. Você vê muita coisa legal sendo feita com relação, tipo, a entretenimento nos estádios. As próprias arenas permitem mais isso, né? E a gente lá quer realmente que a gente seja um ponto do interior de São Paulo, onde seja um destino, não vou dizer turístico, mas que seja um destino realmente bem interessante para assistir um jogo lá. Pô, legal, show de bola. E você acredita que dá para... Você já falou que sim, eu já até sei a resposta, mas dá para melhorar ainda mais a experiência do torcedor? Dá muito. Você diz em relação a gente lá? Ou no geral? Os dois. Primeiro Não, com vocês e depois no geral. Com a gente dá muito, sim, por questão de estrutura. Sim. Então, a gente tem alguma dificuldade tipo, de implementar ações, umas que a gente já vê sendo implementadas em outros estádios, né, de quem gostaria de replicar lá, ou coisas novas que a gente tem de ideia tipo, e não tem espaço até para realizar, né? E com relação ao futebol em geral, tem muita conversa aí para né, ter tida, mas a gente precisa de liberações, tipo, não só de CBF, mas de polícia, de bombeiros, de CT. Todo mundo precisa estar alinhado para realmente fazer aquilo acontecer, tipo, em torno do estádio e dentro do estádio. E colaboração das torcidas também, né? Tipo, para que a gente tenha mais cuidado, né? E assim, saber que a gente está fazendo alguma coisa que é para realmente gerar uma experiência bacana e não se transformar numa coisa ruim. Então, boa. Mas tem espaço. Show. Rafa, para finalizar aqui, qual recado você gostaria de deixar para nossa audiência, o pessoal que trabalha com a experiência do cliente, gosta do tema experiência, né? E vocês têm feito um trabalho super legal lá no Red Bull Bragantino, de ativar, né, nos pontos de contato ali com os seus consumidores, com seus torcedores ali. Qual recado você deixaria para o pessoal? Poxa, eu acho que assim, a gente ainda está engatinhando em tudo que a gente pode oferecer, né? Mas o recado é o que eu falei ali na palestra também, né? Tipo, no All Summit, tipo, entender muito bem qual que é o consumidor, com quem você está conversando, não ter medo tipo, de realmente tipo, mudar a sua estratégia se for necessário, né? E acho que fica muito clichê, né? Tipo, de ter o consumidor no centro de tudo, mas não tem como sair disso. Assim. Acho que todo mundo fala e todo mundo que está focado em CX sabe dessa importância. Então, continuar nesse caminho que tipo, realmente acho que funciona. Show. Maravilha, Rafa. Cara, super obrigado pela tua presença aqui. Se quiser deixar suas redes aí para o pessoal entrar em contato contigo. Lógico, é Rafael Niro. Na verdade, todas elas Rafael Niro, então é N de navio, IRO. E vou ter um maior prazer de a gente compartilhar conhecimento, experiências. LinkedIn realmente pode ser a ferramenta mais fácil de a gente entrar em contato. Aí. Legal. Rafa, super obrigado. E para você que ainda não curtiu a nossa página e se inscreveu no YouTube, por favor, se inscreva aqui. Toda quarta-feira, um conteúdo novo ao meio-dia. E também no Spotify, para quem treina, faz suas atividades aqui, conteúdos aí para você sobre gestão da experiência do cliente, do colaborador, inovação, entre outras coisas. Siga a gente, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.